12 alimentos que são excelentes para os diabéticos. Nesse vídeo eu vou te falar os alimentos que não vão aumentar o seu açúcar no sangue, que não vão ter um impacto glicêmico significativo a ponto de piorar o seu diabetes. São bons e devem estar na sua alimentação. Se você for diabético, está cuidando dos níveis de açúcar no sangue, esses alimentos são excelentes. Vocês sempre pedem para eu falar sobre isso, então eu preparei uma lista com 12, na verdade são 12 tipos, 12 classes, para não ficar um vídeo muito restritivo. Assim você consegue escolher um que está ao seu alcance ou que você gosta mais. Bom, e quais são esses 12 alimentos? Vamos começar então logo com a nossa lista. E o número 1 são os legumes. E eu vou colocar aqui 3: quiabo, berinjela e abobrinha. Eu gosto muito de berinjela, e quando eu falo desses alimentos, estou falando de comer os alimentos. Não é pó de berinjela ou cápsula de berinjela. Esquece tudo isso, tá bom? Sempre opte por comer o alimento, preferencialmente de forma in natura. Por exemplo, berinjela, você pode fazer assada, você pode fazer receitas com berinjela, pode fazer no forno. Eu gosto muito de berinjela, porque a berinjela, além de ser rica em fibras, tem uma fibra solúvel, inclusive, que consegue melhorar o seu colesterol. Os diabéticos têm que olhar para essa questão do colesterol também, porque nós sabemos que níveis aumentados de colesterol aumentam o risco de doenças cardiovasculares, como o AVC, o acidente vascular cerebral, conhecido como derrame, e também como um ataque cardíaco, o infarto. E os diabéticos têm que ter um cuidado especial com isso, porque níveis aumentados de açúcar no sangue também podem prejudicar o coração, por exemplo, aumentando já o seu risco. Então a berinjela seria excelente. E como a berinjela tem poucas calorias, poucos carboidratos, não vai aumentar os seus níveis de açúcar no sangue e também não vai te fornecer um excesso de calorias. Pode comer berinjela à vontade. Eu gosto muito e é muito saborosa. Desses 3 que eu mencionei, qual que você mais gosta? Número 2 são as frutas. Eu vou chamar a atenção aqui para algumas frutas que são muito boas para quem tem diabetes. Por quê? Elas vão te fornecer vitaminas, minerais, vão te fornecer fibras, vão te dar saciedade. É muito bom, muito vantajoso você comer frutas. Principalmente as frutas vermelhas, como morango, amora, mirtilo, framboesa, porque as frutas vermelhas têm sido estudadas por um elemento chamado de antocianina. E a antocianina, ela pode ajudar em outras funções do corpo. Inclusive as frutas vermelhas têm estudos que mostram benefícios na pressão alta. Vocês estão vendo? 2 alimentos, além de não ter impacto no açúcar no sangue, primeiro ainda pode dar no colesterol, o segundo na pressão alta, então são excelentes. Mas outras frutas também são boas para quem tem diabetes, como laranja, goiaba. Você lembra que eu falei, que é comer o alimento? Então aqui também vale para laranja, sempre laranja com bagaço, tá bom? Não é o suco de laranja ou então suco de uva. Os sucos, eles vão ter uma carga aumentada de açúcar e você retira as fibras. Então vão ter um impacto muito maior nos seus níveis de açúcar no sangue. Mas continuando com as frutas, o abacate, por exemplo, o abacate também é excelente, tem gorduras boas. Só vou colocar um asterisco aqui: se você estiver cuidando do peso, se você estiver com uma restrição de calorias, o abacate vai te fornecer muito mais calorias que as outras frutas que eu mencionei, tá bom? Então tem que dar uma moderada. Agora, se você for diabético, for magro, aí sim o abacate acaba sendo uma fruta muito boa, excelente para o seu caso. Outras frutas também que podem ajudar no controle dos níveis de açúcar no sangue são limão, pera, maçã. Maçã é excelente também, tem fibras que inclusive podem ajudar nesse controle do colesterol, também melhorar o trânsito intestinal. E outras frutas como cereja, bergamota. Bergamota também é conhecida como mexerica, dependendo da parte do local que você está assistindo esse vídeo. Nectarina também é muito bom. Assim como eu falei do abacate, você tinha que cuidar se você for diabético, está cuidando do peso. Outra fruta que também é bem delicada aqui é a questão do coco. O coco é muito calórico, porque tem gorduras e um tipo diferente da gordura do abacate. O coco tem gorduras saturadas, então o coco não é indicado se você for diabético, se estiver cuidando do peso principalmente, tá bom? Tem calorias e tem as gorduras saturadas, é um pouco diferente dessas outras frutas que eu falei aqui. O número 3 são as folhas verdes, como alface, rúcula, couve. Eu gosto muito
de alface, como sempre, todos os dias eu como alface. Tem muitos vídeos falando que as folhas verdes, elas não ajudariam no controle do diabetes, o que é uma grande mentira, tá bom? Claro que não é só comer alface que você vai ter o diabetes sob controle, não é isso também. Mas se você adicionar esses alimentos na sua alimentação, você vai ter uma chance muito maior de ter níveis melhores de açúcar no sangue. Então, o alface, ele tem magnésio, tem cobre, e o cobre também é estudado para melhorar a produção de insulina. Então você tem benefício da saciedade e tem esse benefício metabólico também. Tem uma grande diferença. Se você não come a salada antes ou se você come, né? Se você come vegetais, folhas verdes escuras, você consegue ter um controle muito maior na quantidade de alimentos que você vai consumir depois. E como esses alimentos, como rúcula, alface, são pobres em calorias, o que é excelente para quem tem diabetes, tem saciedade, tem fibras, eles vão te ajudar num contexto geral também. É muito importante que você entenda isso. E o número 4, e também excelentes para quem tem diabetes, são as fibras em forma de semente. Aqui é uma grande estratégia. Se você é diabético, presta bastante atenção nesse item aqui, que é um dos pontos mais importantes desse vídeo. Porque os diabéticos, se você adiciona fibras como chia e linhaça, você melhora toda a questão metabólica, melhora a digestão e diminui o índice glicêmico dos alimentos. Ou seja, o que é o índice glicêmico? É quanto aquele alimento vai impactar nos seus níveis de açúcar no sangue. E se você pegar uma fruta, por exemplo, aquelas que eu citei, e colocar ainda um pouquinho de chia, um pouquinho de linhaça, você vai ter uma melhor absorção ainda, uma melhor digestão no caso. Além de que essas fibras também têm gorduras boas. Eu sei que vocês vão perguntar sobre a aveia. Você acha que a aveia é boa ou é ruim para quem tem diabetes? Então a aveia não é muito indicada se você tiver diabetes. Eu vou te explicar por quê. Porque mais da metade da composição da aveia, em torno de 60%, é de carboidrato. E esses carboidratos, quando você fizer digestão, eles vão aumentar os níveis de açúcar no sangue. Eu vou te dar um exemplo aqui com a própria chia que eu citei, para você entender. De um lado, vou colocar a chia, que a cada 100 gramas nós temos 42 gramas de carboidratos, só que 34 gramas são de fibras, ou seja, dessas 42, 34 o seu corpo não vai absorver, não vai ter um impacto nos níveis de açúcar no sangue, porque as fibras também são consideradas carboidratos, só que o corpo não consegue digeri-las. Você entendeu? Você sabia disso? Se você não sabia, já valeu o seu curtir. Porque eu sempre converso com os pacientes isso e a maioria não sabe que as fibras são carboidratos, só que o nosso corpo não consegue absorver. Então, na tabela nutricional, elas também contam ali. Então, não basta você só olhar o número de carboidratos, tem que olhar também o número de fibras e fazer essa relação, tá bom? Então, 42 gramas de carboidratos a cada 100 gramas e 34 são de fibras. Do outro lado, se você pegar a aveia, a cada 100 gramas, nós temos, em média, 65 gramas de carboidratos. Olha só, bem maior do que a chia. E dessas 100 gramas, só 9 são de fibras. Então, mesmo que você faça essa relação dos carboidratos com os carboidratos e as fibras, você vai ver que mais de 50% da composição ainda serão de açúcares. Então, vale a pena você escolher pela chia. Porque tem outra razão, né? Além desse motivo, também porque você consegue comer menos. Você pega um copo de iogurte, por exemplo, se você colocar 5 gramas de chia, já fica satisfeito. Para mim é muito bom. Se você gosta muito, se você colocar 10 gramas, aí sim, né, também você vai ficar satisfeito. Mas dificilmente você vai colocar 100 gramas de chia no iogurte, porque não tem como comer o alimento, né? Fica mais chia do que o próprio alimento. É muito difícil. Agora a aveia não. Se você pega um copo de iogurte, facilmente você consegue colocar 100 gramas de aveia. Então você vai comer mais, uma quantidade maior e ainda com uma relação pior. Você entendeu? Ficou clara essa questão? Se você gostou dessa explicação, já se inscreve no canal e ativa o sininho também para sempre que eu postar você ser avisado. Vamos continuar com a nossa lista. O número 5 são os ovos. Os ovos são excelentes para quem tem diabetes porque são fonte de proteínas. E também a gema do ovo, você não precisa tirar a gema, tá bom? Você pode comer o ovo com a clara e a gema, porque na gema nós também temos nutrientes como o complexo B, né, as vitaminas do complexo B. Também nós temos colina, que pode ajudar na nossa memória. Nós temos vitaminas para a visão. Então, os ovos são um excelente aliado se você tiver
diabetes. Porque o diabético também tem que cuidar com a quantidade de proteínas que ele ingere. Se você for diabético, você precisa também ter massa muscular para ajudar nessa questão do combate dos níveis de açúcar no sangue. Não somente logo depois, você come o alimento logo depois quando ele vai aumentar, mas também a longo prazo é muito importante que você cuide dessa questão da massa muscular dos alimentos que tem proteína. E o ovo pode te ajudar nisso, tá bom? Cada ovo, em média, tem 6 gramas de proteína, é um alimento excelente para quem tem diabetes. Mas e o ovo não aumenta o colesterol? E a resposta é que não. Se você comer 1, 2 ovos por dia, não vai ser isso que vai aumentar o seu colesterol. Agora, se você comer 10, 15 ovos por dia com a gema, aí sim, você vai ter um impacto maior. Muitas pessoas que fazem academia para atingir a quantidade de proteína que elas precisam, elas acabam comendo muitos ovos. Aí sim, para essas pessoas acabam tirando boa parte das gemas. Mas se você comer 1, 2 ovos por dia, que é uma dose muito boa, geralmente eu como 2 ovos por dia com a gema, não precisa tirar a gema, não precisa ter esse medo, porque você pega essas vitaminas e não vai te dar uma sobrecarga de gorduras. Número 6 são as castanhas. E aqui eu vou incluir também amendoim, castanha de caju, castanha do Pará, macadâmia. Não vou restringir nenhuma, porque eu sei que dependendo da região que você estiver, que eu falo para todas as partes do mundo, algumas dessas castanhas são mais abundantes, são mais baratas e podem ser uma estratégia. E outras são muito caras. As nozes também, se você tiver acesso às nozes, também são excelentes. E agora, qual que é a questão do amendoim, por exemplo? Qual que é a grande questão das castanhas? Por quê? Se você estiver cuidando do peso, assim como eu falei do abacate, você tem que dar uma moderada aqui. Agora, se for diabético magro, se você não tiver essa questão do controle do peso, aí sim você pode ter uma liberdade aqui. Se não, tem que ter muita atenção, porque são alimentos que são benéficos, que têm gorduras boas, só que eles são calóricos. Então eles não vão aumentar os níveis de açúcar no sangue no curto prazo. Se você fizer a aferição, comer um punhado de amendoim, por exemplo, fizer a aferição 1 hora depois, você vai ver que não vai ter um impacto significativo nos níveis de açúcar no sangue, nos níveis de glicemia. Mas a longo prazo, se você fizer um excesso de calorias, vai ter toda essa questão da piora da resistência à insulina por aumento do tecido gorduroso, do tecido adiposo. Então tem que cuidar muito com a quantidade, porque no longo prazo você pode ter essa piora dos níveis de açúcar no sangue. Não é só sair comendo amendoim aí, porque logo depois não aumenta seus níveis de açúcar no sangue. Tem que ter essa questão individualizada. Combinado? Eu gosto muito de comer castanhas, eu prefiro nozes. E você? Escreve aqui qual parte do mundo que você pertence também, que eu sempre gosto de saber. No final do vídeo eu mando um abraço para sua cidade. E o número 7 são os frutos do mar. E eu vou incluir aqui os peixes também. Os frutos do mar, eles são ricos em proteínas, também tem vitaminas que podem te ajudar nessa questão do controle dos níveis de açúcar no sangue. E eu não vou restringir somente aqueles peixes gordurosos que todo mundo fala, como atum, sardinha. Por quê? Porque, como os peixes são excelentes e não vão aumentar o seu nível de açúcar no sangue, pode ser o que você tiver acesso, tá bom? Não fica restringindo muito, porque senão você não vai comer nada. Você vai ver que vai ficar muito difícil de se alimentar e vai acabar voltando para aqueles alimentos que fizeram você se tornar diabético, ou aqueles alimentos que mais aumentam os níveis de açúcar no sangue, tá bom? Então aqui frutos do mar também, como lagosta, camarão, ostras, particularmente eu não gosto muito, tá bom? Eu prefiro somente os peixes de frutos do mar, eu não como muita coisa não, tá bom? Mas os peixes, bacalhau também é muito bom. Qual é o peixe na sua região que você tem acesso aí? Escreve aqui que eu te falo se é bom ou não. Número 8, e esse aqui eu tenho certeza que vai te surpreender e muito, que é o leite e os derivados. O leite pode ser um grande aliado no controle dos níveis de açúcar no sangue. Dê preferência para o leite e derivados desnatados, porque assim você não tem as gorduras, não tem as gorduras saturadas, tem um alimento com uma melhor composição e menos calorias, combinado? Mas se você tiver intolerância à lactose ou sensibilidade à lactose, se você tiver muitos sintomas gastrointestinais, tem pessoas que tomam leite e vão direto para o banheiro, que tem diarreia, por exemplo, aí sim vale a pena você evitar. Agora, a maioria das pessoas não tem nenhum tipo de problema com o leite. E nesse caso, você pode sim fazer uso desses alimentos. Eu gosto muito
de tomar leite, de iogurte. É um alimento que é saudável não somente pelo cálcio, mas também tem proteínas que ajudam o seu metabolismo. E vocês estão pensando assim, mas eu ouvi falar que o leite é inflamatório. O que é uma grande mentira, tá bom? Os estudos sugerem, inclusive, que o leite é anti-inflamatório, ele pode ajudar até o seu metabolismo. O leite vai ser inflamatório, vai trazer problemas para aquele grupo de pessoas que eu falei que tem intolerância à lactose. Aí sim, você vai ter um problema com o leite. Agora, a maioria das pessoas, bem tranquilo, eu gosto muito, inclusive. Você acha que se o leite fizesse mal, eu iria tomar? Claro que não, né? Eu não ia tomar. Agora, se eu estou falando que toma aqui, é porque o leite sim, ele pode fazer muito bem para a sua saúde. E o número 9, e esse aqui eu tenho certeza que você vai gostar, que é o cacau. Cacau tem antioxidantes, tem substâncias, inclusive, que podem ajudar na sua pressão arterial, no relaxamento dos vasos sanguíneos. Então, vale a pena o diabético consumir. Mas, como você vai consumir o cacau? Chocolate 70%, 80%. E qual a dose do cacau? Aí que tá, né? Tem que ser uma dose pequena, porque também é um alimento calórico. E depois dessa dose aqui, que é a dose de 30 gramas, você não tem mais esses benefícios na pressão, tá bom? Então os estudos viram que para proteção cardiovascular, melhora do colesterol, por exemplo, e não vai aumentar os níveis de açúcar no sangue em até 30 gramas. Que seria um tabletinho ou então um bombonzinho pequeno. Se você conseguir gostar, quanto maior a porcentagem de cacau de chocolate, melhor, tá bom? Mas mais do que 60% já estaria de bom tamanho. Em algumas regiões, essa classificação muda, tá bom? Eles só consideram chocolate amargo 70% ou mais. Mas isso, eu não vou entrar nessa questão no vídeo. Se você gostar, vale muito a pena. Eu também gosto muito de cacau, como todos os dias. Número 10, carne de frango. E aqui sem aquela pelezinha. Tem que tirar a pelezinha. Sei que pode ficar gostosa ali no churrasco, enfim. Mas aquela pelezinha tem muitas gorduras saturadas. Aquela pelezinha, muitas pessoas que não sabem disso acabam comendo muito frango, porque acham que é melhor que a carne vermelha, mas come com a pele. Aí você vai ingerir muito mais gorduras saturadas e não vai ser interessante se você for diabético, estiver cuidando do coração, por exemplo, dos níveis de colesterol. Então, carne de frango é excelente. Te dá proteína e não vai te dar gorduras, não vai te fornecer gorduras ou outras substâncias que aumentam os níveis de açúcar no sangue. Sem contar que também não tem carboidratos. Não vai aumentar, não vai ter um impacto glicêmico. Vale a pena você comer carne de frango. E o número 11 são as especiarias. Eu vou dar um destaque especial aqui para canela. Canela pode ser uma opção se você gostar de comer um alimento um pouco mais docinho. Eu gosto de colocar um pouco de canela, porque dá uma mascarada no sabor e fica um sabor bem gostoso, né? Além de ser saudável, ter antioxidantes, ter substâncias, inclusive, que são estudadas para o controle do diabetes. Sobre a canela, muitas pessoas falam, faz bem ou faz mal para quem tem diabetes? E até o momento nós sabemos que pode fazer bem sim. Não tem uma comprovação científica muito robusta para eu chegar e falar aqui para você, não, a canela realmente funciona. Não é tudo isso, né? Assim como a água com limão, que muitas pessoas falam, com limão faz milagres. Bom, não é por aí. A canela também não vai fazer milagres, mas ela pode sim te ajudar, pode ser uma opção. Eu gosto muito da canela também, tá bom? Porque ela serve para modificar um pouco do gosto dos alimentos, tem vitaminas, tem nutrientes ainda. Então essa é a questão aí que nós estamos estudando ainda para saber o real impacto na questão da insulina, resistência à insulina. Outras especiarias como pimenta também podem te ajudar. Eu utilizo muita pimenta para reduzir o consumo de sal e de sódio, porque o alimento fica mais saboroso, você não precisa salgar tanto. É uma grande estratégia, né? O sal também, nós sabemos que muitos países consomem mais do que o dobro do recomendado de sal. Se você colocar pimenta, pode sim ser uma grande estratégia. E o número 12 são as bebidas. Mas quais bebidas que podem ajudar quem tem diabetes? Eu vou dar destaque aqui para duas. A primeira é o café. O café, inclusive, tem estudos que mostram que ele pode reduzir a chance de uma pessoa desenvolver diabetes tipo 2 em até 33%. Olha só, falei reduzir, não falei que zera, tá bom? Não é porque você tomar café que não vai ter diabetes. Não, é por aí. Mas ele seria um fator de proteção. E qual é a dose do café? Seria em torno de 3 até 4 xícaras de café coado, de 200 ml. Tá bom? Porque a cada xícara teria em torno de 100 mg de cafeína. Se for café expresso,
3 a 4 doses de 30 a 50 ml por dose, também teria esse equivalente de 100 mg de cafeína. Não pode passar dessa dose, por exemplo, 5 ou mais xícaras, principalmente, alguns estudos relacionam 8 ou mais doses, xícaras, né, de café, ou então dose de café expresso, com aumento do risco de arritmias. Então tem essa questão aí do café, da dose do café. Mas nessa dose que eu mencionei no início, é uma dose segura e tem estudos que mostram que ele pode sim te ajudar, né? Não somente no controle dos níveis de açúcar no sangue, porque não vai subir a sua glicose, mas também como proteção para outras doenças. E a segunda bebida que eu gostaria de mencionar aqui nesse item, que é o chá verde. O chá verde tem muitos antioxidantes. E quando eu falo no chá verde, não estou falando de cápsula de chá verde. Essa aqui, inclusive, pode ser perigosa. Tem estudos que mostram a relação de cápsula de chá verde com aumento do risco de alteração no fígado. Inclusive, pode causar hepatite fulminante. Então, evite cápsula de chá verde. Mas o chá verde em si pode ser muito saudável. Lembrando também que o chá verde tem cafeína. Muitas pessoas não sabem, ficam surpresas com essa informação. Geralmente, a cada xícara de chá verde tem 20 mg de cafeína, tá bom? Então tem que cuidar um pouco com essa dose. Principalmente se você misturar, né, o chá verde com uma cafeína, pode ser perigoso. Mas pode ser uma opção se você gostar da bebida. Eu sei que é muito frequente em alguns países, também não vai aumentar os níveis de açúcar no sangue. Desses alimentos, qual que você mais gosta? Agora, eu vou deixar uma sugestão para você assistir a um vídeo que eu falei sobre a vitamina D. Você sabia que assim como o chá verde, o café, também tem uma dose que pode ser perigosa? Eu citei 5 perigos da vitamina D que você precisa saber. Agora está na moda, todo mundo sai tomando vitamina D e os efeitos adversos começam a aparecer. Então clica nesse vídeo aqui que você vai entender mais sobre esse assunto da vitamina D. Um abraço, até a próxima!